E o programa de redução de salário e suspensão de contratos de trabalho, que ficou conhecido como Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que está em vigor desde abril, chegará ao fim nesta quinta-feira, dia 31. Agora as empresas deverão encerrar os acordos que foram feitos com os funcionários e terão de dar a estabilidade pelo mesmo período em que a jornada e salários foram alterados. Para entender os direitos desses trabalhadores, nós vamos conversar agora com a advogada e especialista em direito trabalhista, Rebeca Cardenas Bacchini. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Nicole. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Doutora, como é que fica a relação entre empresário e funcionário agora com o término deste programa? Caso o benefício realmente não seja prorrogado, as empresas devem restabelecer os contratos de trabalho para que eles retornem a vigorar da maneira que eles eram antes da existência desse programa. O programa começou em abril, ele foi prorrogado uma vez, então o prazo total que os trabalhadores puderam ficar com contratos de trabalho suspensos ou em regimes de diminuição de jornada de trabalho, diminuição de salário, ele termina agora dia 31 de dezembro, caso o governo não tome nenhuma medida para que ele seja prorrogado. E bom, doutora, até como eu mencionei na abertura da nossa conversa, né, esses funcionários eles terão direito à estabilidade do emprego pelo mesmo período em que esse benefício foi concedido, né? A não ser, claro, que eles sejam demitidos por justa causa. Se houver uma demissão dentro ainda desse período da estabilidade, como que o funcionário deve proceder? Exatamente, Nicole. As empresas elas devem conceder, em contrapartida à suspensão ou à redução de jornada e salário, essa estabilidade de emprego, pelo mesmo período em que houve essa situação desse programa. Então, os empregados que tiveram 180 dias de redução de jornada e salário ou de suspensão de contrato de trabalho, eles também têm direito a uma estabilidade de emprego do mesmo período. Então, eles já tiveram a estabilidade durante o período em que este programa ele teve sua vigência. E aí eles vão ter também a estabilidade por um período posterior, semelhante ao mesmo período. Então, são os 6 meses da prorrogação do período mesmo do programa de redução ou suspensão, mais 6 meses após o término desse período. Certo. E, bom, doutora, a gente teve aquela reforma trabalhista alguns anos atrás, né, e flexibilizava o acordo entre funcionários e também entre empregados. É possível que, melhor, entre empregadores, né? É possível que o empregador queira fazer um acordo como esse que estava em vigor desde abril deste ano, mas sem essa proposta do governo federal? É possível que haja um acordo entre sindicatos, funcionários e empregadores apenas? Sim, Nicole, é possível sim, desde que exista a participação dos sindicatos. A participação dos sindicatos é extremamente importante para viabilizar esse tipo de acordo. A CLT ela prevê sim a possibilidade de redução de jornada e salário em até 25% para empresas que estiverem em período de um período em que a empresa consiga comprovar que ela não consegue sobreviver, que ela não consegue pagar suas contas, não consegue pagar os seus funcionários sem as demissões. Então, para se evitar as demissões, a CLT ela já prevê essa possibilidade desse acordo, mas tem que ter a participação sim do sindicato para ter validade. Só que nesse caso, a empresa conseguiria reduzir os salários dos empregados em até 25%, mas não haveria aí a participação do governo com a complementação da renda, como está acontecendo com o benefício emergencial vigente atualmente. Certo. E pela sua experiência, doutora, a gente sabe que muitas empresas elas acabaram conseguindo sobreviver a esse período todo da pandemia, da quarentena que foi adotada por tantos estados aqui no país, graças a esses auxílios, a esses benefícios que foram concedidos pelo governo federal. Pelo que a senhora tem avaliado, até mesmo dentro do seu escritório, com seus clientes, essas empresas vão conseguir ainda sobreviver, vão conseguir arcar com esses custos que voltarão, né, a estar ali na folha de pagamento agora que vai acabar esse benefício?
Houve uma retomada da economia, então houve uma retomada da entrada de pedidos para empresas que atuam com vendas de produtos e serviços, mas é claro que isso não significa que as empresas voltaram ao seu estado normal. Então, acho que muitos setores da economia ainda vão precisar de um auxílio do governo. Até por isso, eu acredito que o Ministério da Economia está estudando essa possibilidade de prorrogar esse benefício, para que as empresas elas consigam manter os seus empregados, manter o seu funcionamento e para se evitar as demissões, porque com as demissões todo mundo perde. Os empregados perdem os seus empregos, suas fontes de renda, os seus benefícios. As empresas também ficam numa situação de vulnerabilidade porque acabam ficando com menos empregados disponíveis para fazer as atividades. E aí, quando houver uma retomada, eles vão precisar contratar pessoas no mercado, pessoas que estarão destreinadas. E, por sua vez, o governo também perde com isso, porque o governo vai ter que arcar com o pagamento de seguro-desemprego, dentre outros benefícios para essas pessoas que ficarão sem renda. Então, a melhor saída seria que o governo estudasse uma possibilidade de prorrogar esse benefício emergencial para aqueles setores que ainda precisam. Então, o governo tem total chance de entender quais são os setores da economia que ainda precisam disso e pode fazer um programa um pouco mais direcionado. Não precisa ter toda a amplitude que ele teve agora, nesse primeiro momento, mas ele pode considerar os setores que ainda precisam dele. Seria bastante importante para a preservação dos empregos. Só para a gente finalizar, doutora, eu fiquei com uma curiosidade. Quais seriam esses setores, na sua avaliação, que mais precisam, né, desse apoio agora do governo? Eu acredito que a indústria automobilística continua precisando desse apoio do governo, embora eles tenham tido uma alta nas vendas de veículos que vem sendo anunciada, mas eu acredito que eles ainda precisem. Indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, pelo que eu tenho lido, não me parece que seja um setor que tenha sido muito afetado, mas e o setor de serviços, né? O setor de serviços eu acredito que precisa realmente ainda dar continuidade desse programa para continuar sobrevivendo. Perfeito, nós conversamos agora então com a advogada especialista em direito trabalhista, Rebeca Cardenas Bacchini. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação e pelos esclarecimentos. Uma ótima semana para a senhora. Eu que agradeço. Obrigada, Nicole. Bom dia para você. Até mais.